Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 27, Obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Retratação, simbiose de forças inferiores, ou seja, existem dois polos no processo obsessivo que se retroalimentam. Não é unilateral, existe sintonia, existe a coparticipação das partes envolvidas. O obsediado conserva em si algo que permite essa simbiose. Portanto, o problema só será resolvido com a mudança do obsidiado. Afastar o espírito obsessor não é suficiente, porque se o obsidiado não mudar, atrairá o obsessor de volta. E caso esse obsessor foi instruído e se modificou, o obsediado atrairá outro que satisfará essa afinidade. Para romper definitivamente o ciclo, o obsediado precisa modificar o seu próprio padrão mental, moral e comportamental, tornando-se o agente principal da própria cura. Pode haver influência de espíritos levianos? Sim. No livro do André, O Sexo e Destino, nós temos um exemplo disso, né? O espírito só estava junto do encarnado por afinidade. Os dois gostavam de beber, de fumar, de sexo, então eles agiam juntos, né? Mas geralmente não são influências aleatórias, como nesse caso. São vínculos do passado. São espíritos que nós prejudicamos ou espíritos que de alguma forma cultivam mágoa, ressentimento e que agora querem nos prejudicar. Então, precisamos entender que eles só conseguirão nos prejudicar se houver, se houver algum ponto fraco da nossa parte. Porque é no ponto fraco que eles vão atuar. A obsessão se instala quando a mente do encarnado emite vibrações na mesma frequência de consciências desencarnadas. O pensamento atua como uma força eletromagnética. Quando nutrimos sentimentos viciados, como ódio, mágoa, inveja ou vícios, criamos uma faixa vibratória que atrai espíritos com a mesma mentalidade. A influência pode se manifestar como simples, né, uma incomodação, um mal-estar, fascinação, que é uma ilusão, ideias fixas, ou subjugação, que é o domínio sobre a vontade e sobre o corpo. E também existe a auto-obsessão, onde a própria pessoa se liga a um padrão mental doentio devido a culpas, autopiedade, inflexibilidade e o apego ao passado que paralisam o indivíduo em um ciclo de sofrimento mental. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre apenas dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A obsessão de encarnado para desencarnado ocorre quando a fixação mental, o luto não resolvido ou o apego excessivo de uma pessoa viva aprisionam o espírito que já partiu. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne resultam em fixação mental daqueles que desencarnam
retendo-os às memórias terrestres. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não permitindo ao desencarnado alcançar o equilíbrio de que precisa para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero gerados pela perda de um ente querido podem se transformar em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o de ódio, de revolta, as brigas e os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros geram mágoas e podem atrair o espírito desencarnado diretamente relacionado com o problema, afligindo-o de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são fatores de fixação capazes de manter o desencarnado prisioneiro. Esse processo gera perturbação e impede a evolução espiritual de quem desencarnou. A saudade é natural, mas o choro incessante e o inconformismo criam uma sintonia densa. O apego funciona como uma corrente mental, atraindo o espírito para perto e lhe causando aflição. E ainda há o obsessor involuntário, que é o encarnado que não tem consciência do mal que causa, agindo por amor egoísta. A força do seu pensamento reduz a liberdade do espírito desencarnado. Para todos os casos, a forma mais eficaz de cortar o cordão fluídico de obsessão, permitindo que ambos sigam seus caminhos com serenidade, é orar pelo espírito, desejando sua paz, perdoando eventuais mágoas e confiando que ele está sob amparo divino. Também pode existir a obsessão de desencarnado para desencarnado. Ela ocorre quando o espírito exerce domínio ou influência mental negativa sobre o outro no plano espiritual, causada por sentimentos de vingança, de ódio ou apego. Essa sintonia pode resultar no aprisionamento de ambas as almas em um ciclo de sofrimento e desarmonia. Pode se manifestar por perseguição, subjugação ou através do que é chamado de vampirismo, onde um espírito drena a energia vital do outro. Vamos lembrar no livro Libertação, o André Luiz diz ali, né, nós temos a oportunidade, né, de ver, de conhecer a história do Gregório, que era um ex-sacerdote católico, que atuando como poderoso dirigente das trevas, se auto-intitula juiz e mandatário maior de governo estabelecido numa estranha cidade nas regiões inferiores do plano espiritual. O Gregório comandava com punho de ferro uma vasta região habitada por espíritos que apresentavam as mais variadas expressões de distanciamento do bem, principalmente os denominados julgadores. Esses tomavam conhecimento de ações praticadas por espíritos desequilibrados, analisavam essas ações e emitiam sentenças condenatórias, mantendo tais espíritos subjugados. Também existe a obsessão de encarnado para encarnado, que ocorre quando uma pessoa, movida por sentimentos densos como ódio, inveja, ciúme ou rancor, exerce forte influência mental e emocional sobre a outra.
Essa dinâmica cria uma ligação fluídica e de sintonia, onde os pensamentos do obsessor invadem a rotina da vítima e atua, né? A influência se dá pela sintonia vibratória. Quando o obsessor nutre sentimentos negativos intensos, ele direciona essa energia para a vítima, gerando um ambiente psíquico sufocante, como, por exemplo, esgotamento físico e mental, constante sem uma causa médica aparente, pensamentos obsessivos e repetitivos que não parecem pertencer à pessoa, mudanças repentinas de humor ou irritabilidade na presença do obsessor, sensação de insegurança, bloqueio ou estagnação na própria vida. Esse tipo de perseguição é muito comum e independe da distância física, ocorrendo inclusive dentro do próprio ambiente familiar ou de um convívio diário. Por exemplo, um marido ou uma esposa que tiraniza, manipula ou diminui o cônjuge, colegas de trabalho ou chefes que perseguem e minam a confiança alheia, relações tóxicas baseadas em controle, posse e ciúme excessivo. Então, vamos entender que a obsessão é de espírito para espírito, não importa se encarnados ou desencarnados. Importa apenas que exista uma vinculação doentia entre eles. A mente que se dirige a outra cria imagens para se fazer notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para se insinuar, embora ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então vamos lembrar que a comunicação é de mente a mente. O processo obsessivo é a dominação psíquica e energética exercida por uma consciência, o obsessor, sobre outra, o obsediado, ou por si mesmo, na auto-obsessão. Ocorre pela sintonia de vibrações semelhantes e se desenvolve de forma gradual, facilitada por desequilíbrios emocionais, vícios ou traumas. O obsessor identifica fragilidades e padrões mentais do indivíduo, mágoa, raiva ou ansiedade. A partir disso, passa a acoplar sua onda mental à da vítima, influenciando seus pensamentos como uma sintonia de rádio. Então, a principal porta de entrada para esse processo é o desequilíbrio emocional e a falta de vigilância sobre os próprios sentimentos. Os casos mais graves são os ovoides, que são espíritos que, devido a desequilíbrios profundos, ódio ou culpa, perderam a forma humana e contraíram o seu corpo espiritual, tornando-se esferoides. São mentes humanas em sofrimento extremo, reduzidas a uma forma ovoide, devido à fixação mental em emoções destrutivas. Na condição de obsessores, eles atuam através da sintonia mental e do vampirismo energético. Muitas vezes são imantados, são ligados ao perispírito por suas vítimas, por obsessores mais inteligentes, drenando a energia vital e provocando distúrbios físicos, psíquicos e emocionais severos. Como, por exemplo, vamos lembrar do livro Libertação de novo, né? O André descreve detalhadamente o resgate e a influência desses espíritos, explicando como a reencarnação funciona como um processo de cirurgia reparadora, para que eles retomem a forma original. Mas só se chega a isso pela falta de consciência, por não levar uma vida moralmente equilibrada, ou por ter vínculo profundo no passado. E é preciso passar por processos expiatórios, por exemplo.
Mas nesse caso, né, mesmo nesse caso, não se chega a tamanha gravidade se o encarnado adota postura de equilíbrio, se ele busca praticar o bem, se ele se mantém no orar e vigiar, se ele busca o seu crescimento. Por isso o Emmanuel vai dizer, né? E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o ciclo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Por isso, não há obsessão unilateral. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam de justa realidade para o circuito de sombras em que se entregam a mútuo fascínio. Então, a influência de um obsessor espiritual ou psico, né, no caso do auto-obsessão, só se consolida quando há sintonia e permissão do obsediado. Então, não dá para afastar o obsessor de alguém. A interrupção desse ciclo exige a mudança de vibração, o autoaperfeiçoamento e o perdão, fechando as portas mentais que atraíam a influência. De novo, a obsessão exige uma sintonia vibratória. O obsessor não consegue se conectar a uma pessoa se não houver um ponto de apoio, um ponto fraco, ou seja, sentimentos, pensamentos ou padrões mentais em comum. Mágoa, ódio ou vícios. A solução é a reforma íntima e a transformação moral. A pessoa assediada precisa mudar seu padrão de pensamento e comportamento para que ocorra o corte na sintonia com os espíritos obsessores, esvaziando o campo de atração. Nesse caso contrário, né? Ou seja, quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, porque a pessoa se afasta da realidade. E quando a obsessão se torna grave, o tratamento exige uma abordagem multidisciplinar, saúde mental e a esfera espiritual. Em casos severos, deve-se combinar o acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico com as práticas de renovação íntima, desobsessão e acolhimento espiritual. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minúcia da imagem. No livro Libertação, temos a explicação do instrutor Gubbio a André Luiz sobre o processo obsessivo grave, onde ele chega a dizer da possibilidade da desencarnação, caso se afaste da pessoa, os obsessores à força. Por isso, precisa ser um trabalho gradual, de esclarecimento aos obsessores e suporte ao encarnado. E ainda esclarece que se o obsidiado falecer sob o jugo de obsessores cruciais, ele não se libertará do tormento. O assédio continua no mundo espiritual, pois o ódio do perseguidor ultrapassa a barreira da morte, exigindo assistência contínua. Lembremos-nos ainda do disco comum, aquele disco de vinil, né? Em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para a repetição à nossa vontade. Muita vez a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite,
arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, como um instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Consciência de liminar é o limite que separa o que está na nossa mente consciente, né, aquilo que nós percebemos ativamente, do que está no inconsciente ou no pré-consciente, memórias, sentimentos, impulsos. Como exemplo, temos no livro Sexo e Destino o Cláudio, que obedece prontamente à sugestão dos obsessores. Os obsessores o induzem ao vício, ele cumpre prontamente. Portanto, devemos nos instruir quando em estado de vigília, para que não sejamos assediados durante o sono. Quanto mais nos rendemos a essa ou aquela ideia, na essência de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar os seus desígnios. Então, somos o que pensamos, somos o que adoramos, lembra? Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Jesus aponta que o foco de nossas maiores afeições e energias, né, o tesouro, define o que realmente importa e governa a nossa vida, o coração. Se o meu coração está na vaidade, no poder, na ganância, mais a minha vida será um reflexo disso. É um monoideísmo retroalimentado pelo obsessor. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Ou seja, muitas vezes, em níveis mais graves, esse processo vai resultando em gastrite, alergias, desânimos, depressão e até crimes que são pensados pelo indivíduo e alimentados pelos obsessores e pela invigilância acabam se concretizando. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Debuxo é um rascunho, né? Uma forma inicial. Então, o que ele está dizendo é que todo processo obsessivo começa com uma ideia infeliz que passa. Se você percebe que a ideia não é sua, aí você afasta e fim. Mas se você está desatento e fala, nossa, que ideia, como eu não pensei nisso antes, aí você vai dando importância àquele pensamento, ele vai crescendo e você acaba concretizando. Olha o que ele diz. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Então, primeiro a ideia, daí ela vai crescendo, vai tomando forma, até que se concretiza. Porque depois que a ideia toma forma, é difícil não colocá-la em prática. Por isso, Jesus nos alertou tantas vezes: vigiai e orai. Então, é urgente que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso da nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Mente vazia, oficina do diabo, vovó já dizia, né? Por isso, as bênçãos do trabalho. Dar novo pasto, novos alimentos, novos recursos à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim,
da cegueira mental, processo obsessivo, para a divina luz da divina visão. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.